4 filmes de ficção científica de terror. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. A ficção científica é um gênero bem amplo e aborda vários outros subgêneros, como o cyberpunk, o futuro pós-apocalíptico, a distopia e, é claro, o terror. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal de filmes de ficção científica de comédia, vou deixar o card aqui em cima. Quem quiser depois desse vídeo, clica lá e assiste, que tá bem legal, beleza? Abro a lista de hoje com um dos clássicos do gênero de terror e ficção científica e talvez um dos filmes mais conhecidos dessa lista. Estou falando do filme Eu Sou a Lenda. O filme foi dirigido por Francis Lawrence, mais conhecido por dirigir a franquia Jogos Vorazes. Eu Sou a Lenda é uma adaptação de um livro de mesmo nome de um autor chamado Richard Matheson. O livro e o filme eles têm as mesmas premissas, mas suas histórias são completamente diferentes. Na verdade, isso é até bem legal porque as histórias acabam se complementando. O filme tem outras adaptações, uma que chama Mortes que Matam, de 1964, e um outro filme que chama A Última Esperança da Terra, de 1971. Mas a versão que eu estou indicando aqui é de 2007, estrelada pelo Will Smith. O filme conta a história de Robert Neville, um cientista brilhante que tornou-se imune a um vírus que dizimou toda a população de Nova York. E ele não faz ideia de por que ele é imune a esse vírus. Então, 3 anos depois da ação do vírus, ele perambula sozinho pela cidade de Nova York procurando outros sobreviventes. Porém, essa é uma jornada bem perigosa porque algumas pessoas que foram afetadas com esse vírus se tornaram uma espécie de vampiros zumbis que saem à noite para caçar. E por causa disso, o Robert sai apenas durante o dia para poder procurar sobreviventes. E durante a noite ele faz vários testes utilizando o seu sangue para tentar achar a cura para o vírus. E claro, ele também tenta se manter são nesse mundo completamente vazio. E para isso ele cria algumas rotinas, como por exemplo, ir para a locadora, procurar um filme. Inclusive ele conversa com alguns manequins para assim tentar manter a sua sanidade e ter forças suficientes para encontrar a cura. Esse é um ótimo filme, com uma super produção, você consegue ver a cidade de Nova York toda destruída e você acredita que aquele caos realmente aconteceu. Inclusive o Will Smith está ótimo nesse filme, ele praticamente comanda o filme sozinho, pois pode contar aí que mais 80% do filme é apenas ele e o cachorro. E o filme é muito bom, pois ele tem cenas tensas, emocionantes e algumas até engraçadas para poder ali equilibrar o clima todo. Então vale a pena assistir ao filme Eu Sou a Lenda, inclusive se você quiser também vale a pena assistir as adaptações que eu citei aqui, algumas delas se encontram no YouTube. E a segunda dica de hoje é um filme que pode agradar bastante os fãs de Stranger Things. Things, que é a palavra, Things. Estou falando de um filme de 2011 chamado Super 8, escrito e dirigido por J.J. Abrams e produzido por Steven Spielberg. O filme se passa em Ohio, em 1979, e um grupo de adolescentes está tentando fazer um filme de terror com uma câmera Super 8. E durante as filmagens do seu filme, eles acabam testemunhando e gravando um acidente entre uma caminhonete e um trem de carga. E não demora muito para o exército aparecer, isolar todo o local e começar a procurar alguma coisa que estava alojada em um dos vagões. Como se isso não bastasse, alguns estranhos desaparecimentos começam a acontecer na cidade. Primeiro motores de carros começam a desaparecer, depois pessoas. Quando os amigos resolvem assistir ao vídeo para ver se encontram alguma coisa ali, eles veem uma silhueta de uma criatura bem estranha. E é a partir daí que as coisas começam a ficar mais interessantes. E é claro que, como todo bom grupo de adolescentes no final dos anos 70 e comecinho dos anos 80, o que eles resolvem fazer? Investigar o caso. We have to find this thing. I don't feel good about this. Go! Eu falei que esse filme pode agradar os fãs de Stranger Things, pois o J.J. Abrams tem as mesmas inspirações que os criadores da série. Então, por exemplo, você vai encontrar algumas referências a filmes como Os Goonies e Conta Comigo. Então, se você gosta desse tipo de filme de uma garotada que saem aí por conta própria para resolver alguns problemas e saem armando altas confusões, Super 8 é uma boa opção. Se você estiver gostando do vídeo até aqui, se inscreva no canal, ative também as notificações e curta, assim eu vou saber que você gostou do vídeo e eu posso trazer mais vídeos como esse. E agora, talvez um dos filmes mais estranhos e bizarros dessa lista, um filme de 1986 de David Cronenberg chamado A Mosca. Cronenberg ele é bem conhecido por seus filmes mais gores, como Existence ou Videodrama, por exemplo. Inclusive eu já falei sobre um desses filmes aqui no canal, vou deixar linkado o card aqui em cima, beleza? O filme A Mosca é um remake de um filme dos anos 50 e conta a história de um brilhante cientista chamado Seth que acaba de desenvolver a sua maior invenção, uma máquina de teletransporte. E para provar a eficácia do seu projeto, ele resolve ser a primeira pessoa a testar a máquina. Então ele entra na máquina de um lado e sai normalmente do outro, inteirinho. Porém, uma coisa que ele não percebeu é que quando ele entrou em um dos lados da máquina, uma mosca entrou junto com ele. Ele não percebe nada diferente no seu corpo, mas ao longo do filme, coisas estranhas começam a acontecer. E com o tempo ele começa a se transformar numa estranha criatura parecida com uma mosca, um ser bem estranho e antropomórfico. Esse foi o primeiro filme do David Cronenberg que eu assisti e até hoje, quando eu lembro dele, ele me causa arrepios. Tanto pelo seu terror psicológico quanto algumas imagens. Algumas, eu acho que por usar efeitos práticos,
são fortes até hoje. Então se você gosta de filmes com efeitos práticos e um roteiro bem criativo, o filme A Mosca é uma outra opção para você assistir durante o Halloween. E para finalizar, um filme que se tornou um clássico só depois de muito tempo de ter sido lançado. Estou falando do filme de ficção científica, de terror musical e um pouco de comédia também, chamado Rocky Horror Picture Show. Esse é um filme de 1975, dirigido por Jim Sharman. O filme conta a história de um casal chamado Brett e Janet. Janet, inclusive, interpretada aqui muito bem pela Susan Sarandon. Eles estão indo curtir a lua de mel quando o pneu do carro fura. Está chovendo bastante, é de noite e eles estão no meio do nada. Então eles saem do carro e começam a andar procurando por um telefone para chamar um reboque e avistam uma estranha mansão. Então eles resolvem fazer o que então? Bater na porta dessa mansão super misteriosa e pedir para usar o telefone. E o casal descobre nessa mansão que existe um cientista maluco que utiliza seres humanos como cobaia para fazer seus experimentos. Essa é uma história que realmente aparenta ser bem clichê, um casal de namorados, de noivos, que chegam num lugar estranho e são assustados e maltratados pelas pessoas que moram naquele lugar. Na verdade, o filme ele subverte essa ideia do casal bonitinho que chega numa mansão. Os estranhos nessa mansão, na verdade, é o casal, aquelas duas pessoas super bonitas que acabaram de chegar. Eles que são os estranhos e os intrusos que chegaram no local sem ser convidados. Outra coisa interessante é que a partir do momento que o casal entra na mansão, as coisas mudam e temos o ponto de vista do cientista louco, o personagem chamado Frank the Footer. E a partir daí as coisas começam a ficar muito mais interessantes, pois o Frank começa a contar sobre sua origem e suas intenções utilizando o bom e velho rock and roll. E algumas danças bem bizarras e sistemáticas completam todo o cenário. O filme não fez muito sucesso na época, como eu falei no começo, ele se tornou um clássico cult muito tempo depois. Afinal, ele subverte muitas coisas, tanto do musical quanto da própria ficção científica e também do terror. Então, se você gosta de musicais, ficção científica e terror, vale a pena assistir ao Rocky Horror Picture Show, pois o filme é uma mistura de todos esses gêneros de uma maneira muito boa, ele consegue fazer isso muito bem. Ao assistir esse filme, seja preparado ou preparada para o bizarro, pois esse filme é lindamente bizarro e é um dos meus favoritos desta lista. E você, qual filme de terror, de ficção científica que eu não citei aqui, que valia a pena ser citado e que você gosta muito? Deixe nos comentários a sua lista de filmes, vamos aumentar a nossa lista por lá, beleza? E este foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, ative também as notificações para não perder os próximos vídeos. Estamos chegando a quase 2.000 inscritos, faltam menos de 200 pessoas. Isso é um número bem legal para um canal que está começando. Então se inscreva, ative as notificações, deixa aquele like bacana também. Isso ajuda bastante o canal, compartilhe esse vídeo em outras redes sociais. E é isso, muito obrigado e até a próxima. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou desse aqui, você pode gostar desses aqui também. Esse aqui de baixo você vai gostar também. Muito obrigado e até a próxima.